gente, eu sou Heloísa Oliveira, minha amiga é Jacilene Araújo. A gente resolveu fazer essa videoaula para explicar para vocês um pouco sobre o nosso projeto, tá? É chamado de Saúde Informativa. A gente vai gravar videoaulas relacionadas à saúde, anatomia, fisiologia, saúde mental, semiologia, fundamento de enfermagem, processo de enfermagem. E por aí vai, né, gente? A gente vai gravar, a gente vai postar no YouTube, no nosso canal, tá? Qual é o objetivo dessa videoaula? Todos acadêmicos da área de saúde podem visualizar. A gente vai fazer videoaulas supondo anatomia. A gente vai pegar a introdução de anatomia, que vai ser a nossa primeira videoaula sobre introdução à anatomia. Pessoas que têm dificuldade de entender na sala de aula, quando o professor explica, não entende nada, vão procurar videoaulas de outras pessoas no YouTube e é pior ainda, não entende. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma maneira bem resumida, de uma maneira diferente, que as pessoas entendam realmente do que a gente tem para falar, tá? E qualquer coisa que vocês tiver dúvida sobre o nosso canal, é só vocês comentar o vídeo que a gente postar logo abaixo, tá? Eu vou disponibilizar os vídeos no meu Facebook, Hello-Drig2008, hotmail.com, e o da Jacilene também. Qual é a Jacilene? Jacilene_enfermagem@hotmail.com. Sim, a gente vai disponibilizar os vídeos lá. Aí vocês comentam embaixo. Qualquer dúvida sobre o vídeo, vocês comentam embaixo, a gente responde. No caso, quem tiver alguma pessoa que tiver curiosidade de uma determinada coisa, é só mandar uma mensagem pra gente lá no inbox, tá? Que a gente vai ver e a gente vai poder fazer a videoaula depois do que a gente vê que as pessoas têm mais dificuldade de aprendizagem, tá? A gente também aceita sugestões, críticas, porque se não tiverem gostando de alguma coisa, quiserem, não, faz assim, faz de outro jeito, se botasse isso daqui ficaria melhor. Então a gente vai aceitar todas as sugestões, e as críticas, tanto positivas como negativas, a gente vai estar lá pra gente ver essas críticas e melhorar os vídeos para que possa realmente vocês entenderem realmente o assunto que a gente quer passar pra vocês. Aí a gente vai começar agora. Não é com videoaula de anatomia não, a gente vai fazer depois. A gente vai falar um pouco sobre o que aterroriza todo acadêmico de enfermagem, desde o primeiro bloco até o último dia que ele fica na faculdade, que é seminário. Nossa. A gente tem muitas amigas que tem muita dificuldade, tá? Põe dificuldade nisso, né? Dificuldade. Nossa amiga aqui, a cinegrafista Socorro, que tá lá atrás, ela não quer que a gente mostre, ela tá lá atrás. Ela tem muita dificuldade de apresentar seminário, porque a pessoa pode estar sabendo de todo o assunto, mas quando chega na frente, trava que nem portão de banco. Ou é pior, trava mesmo, não sai nada, dá um branco, parece que não tem nada no cérebro. Dá um branco. Nossa, e como vai ser branco realmente? Em mim também dá às vezes, né? Mas que você fica com aquela sudorese excessiva, começa a suar e tal, dá aquela dor de barriga, aquela tremedeira que só a gente acadêmica e as pessoas que faz seminário sabem, né? Até febre, gente, até febre. Já deu em tudo. Já deu febre em mim. Nossa, realmente já deu febre em mim. Pois é, então a gente vai falar algumas sugestões que vocês podem melhorar, principalmente as pessoas que vão, a gente está no 5º bloco. Essas pessoas que vão entrar agora na área da saúde, primeiro bloco e tal, até para cursos técnicos também serve, porque eles também apresentam seminário, né, Jacilene? Eles apresentam. No ensino médio também, qualquer área que apresenta seminário. A gente vai falar por parte do começo. Quando a primeira, a escolha dos grupos, tá? Desde o começo, a gente sempre, eu e a Jacilene, a gente teve essa precaução da escolha dos grupos, tá?
E não é nem tanto que as pessoas começam até a chamar a gente de panelinha, pelo fato da gente querer fazer seminário sempre juntas, sabe? Só que eu vou por competência, tá? E por amizade também. A gente deu sorte porque a gente fica juntas por competência e por amizade, não só por competência, também não só por amizade, tá? A gente não pensa igual, ela não pensa igual a mim. O bom, porque quando a pessoa pensa igual, se contenta com aquilo, tá? E a gente não. Eu sou diferente dela no modo de pensar. Ela entra com a inteligência ou outra coisa, eu entro com a criatividade. É um encaixe. Eu vou dar o exemplo de um seminário que a gente fez, que foi sobre a malária, foi no quarto bloco, no terceiro bloco. Foi com a Lidiane Martins, né? Uma professora que a gente tinha, por sinal, adoro, saudades dela. Saudades. A Lidiane Martins fez malária, deu muito trabalho. Fui parar na SEASA, de onde repórter, ri demais com a minha amiga Laís, mas foi o melhor seminário da minha vida. Até hoje eu nunca esqueço. Realmente foi muito bom. O melhor seminário, ganhou a nota nossa quase 10, chorei de emoção. Aí o que aconteceu? A gente se empenhou muito. Eu entrei com a criatividade, Jacilene também entrou com a criatividade, Laís também. O que deu? Deu um seminário ótimo. Eu coloco uma suposição para Jacilene, vamos fazer isso, e se Jacilene aceita, não dá nenhuma questão, não fala nada, não impõe nada. Né, gente? Porque o problema é o seguinte, como as pessoas, o que eu acho bonito, não só na minha área de saúde, mas como em todo lugar, o bonito do ser humano é a diferença, e essa diferença ela tem que ser respeitada. Então, se uma pessoa diz pra você, eu quero fazer isso, porque isso eu acho interessante, por que você vai se negar só porque você discorda de alguma coisinha que não está com aquilo? Então eu acho que você juntar as ideias é muito melhor do que você dividir. Uma pessoa do grupo, por exemplo, eu junto com a Heloísa, somos nós duas, vamos fazer um seminário, ela disse que quer desse jeito, eu quero de outro. Ela quer uma coisa totalmente diferente do que eu quero. Isso vai dar briga entre a gente? Vai, Heloísa? Não, de forma alguma. A gente vai juntar o que ela quer com o que eu quero. Então, essa junção é o que vai fazer com que o seminário seja melhor do que o que poderia ser. Porque se eu fosse usar só as minhas ideias, ou se eu fosse usar só as ideias dela, ia ficar vago, porque a gente tem muito mais capacidade juntando as duas coisas. E por isso que o mais importante, eu acho muito importante você fazer seminário com pessoas que pensem diferente de você, que não sejam iguais, porque não vai dar muito certo, porque vai ficar muito parado, digamos, muito parado, a criatividade não vai ser a mesma do que duas mentes totalmente diferentes. Isso é para seminário que você tem a opção de escolher, né? Agora, se for sorteado, você sair com uma pessoa que você não tem afinidade, você procura dar o melhor de si, tá? Para que não se importe muito com a pessoa, mas procure ajudar. Não adianta você fazer uma coisa só pensando em você própria, se a nota é em grupo. Então, você se lasca se você pensar só por si próprio e não ajudar a colega, porque sempre vocês vão pegar pessoas que vão ter dificuldade de ir lá pra frente, que precisam de uma mãozinha. Tem pessoas que têm a inteligência para entender o assunto, só que por não ter prática, por não saber, não consegue ir na frente e apresentar o trabalho. E principalmente aquelas pessoas que não têm a alma de oradora, que não tem aquela alma acadêmica, de docência, como de professora. Teve muitas professoras que falou aqui sobre a Jacilene, tá? Para ela é um elogio enorme, que ela é boa de seminário e tal, né? Mesmo, tá? Que ela é boa de seminário, que ela deveria ser uma docente, né? Deveria ser professora, porque ela consegue fazer o seminário muito bem. E todo mundo sabe. Mas a maioria, a gente sabe que a maioria das pessoas não são assim. A maioria, acho que 99,9% das pessoas, lógico que tem uma dificuldade de falar em público, uma dificuldade realmente muito grande. A gente percebe essa dificuldade muito grande entre os alunos, principalmente os que estudam com a gente, quando a gente vai em outras turmas, porque como é um curso
que tem matérias parecidas com outras, a gente já foi em outras turmas, já viu seminário de outras turmas diferentes, e a gente percebe que a mesma dificuldade que a nossa turma tem, as outras turmas também têm a mesma dificuldade. Então, por isso que a gente resolveu dar algumas dicas sobre o seminário. A próxima dica que a gente vai dar é sobre como se portar na vestimenta do seminário, porque a gente sabe que a gente está de jaleco, vai colocar um jaleco por cima da roupa, mas é importante, sim, você se vestir bem quando você vai fazer um seminário. Você tá com a calça comprida, você tá usando um sapatinho fechado, uma blusa mais do estilo mais um pouquinho social, que não seja uma coisa nua, bota o jaleco por cima, que vai ficar legal. O cabelo. O cabelo também é uma coisa que conta muito no seminário. Por quê? Algumas pessoas que são muito nervosas em seminário, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, se você já tem mais um costume de apresentar seminário e tudo bem. Mas a pessoa, quando ela é mais nervosa, ela não pode de forma alguma usar um cabelo solto no dia do seminário. Por quê? O que esse cabelo vai atrapalhar? Esse cabelo, as cargas de energia ali do nervosismo dela, ela vai passar tudo pro cabelo. O que vai acontecer? Heloísa, por favor, demonstre. Você está nervosa, o que você vai fazer? Ela vai mexer no cabelo, né, gente? Ela vai mexer no cabelo, ela vai jogar a franja. No caso, ela não tem franja, mas se ela tivesse, ela ia ficar jogando a franja para um lado, jogando a franja para o outro. Isso seria uma distração. E o professor percebe isso. Na hora que você está mexendo muito no cabelo, o professor percebe que você está muito nervoso. Exatamente, insegurança. Você está muito nervoso, a pessoa está percebendo que você está nervoso. Então é uma dica fundamental, gente. Prenda o cabelo. Você só usa no seminário com cabelo solto se você já tem muito costume em seminário, que você acha que você não vai falhar, que você já está muito acostumado com aquele nervosismo, principalmente de início de curso, já passou mais um pouquinho, aí tudo bem. Mas enquanto você não se adaptar, prenda o cabelo. Próxima dica, Heloísa. Próxima dica é de como iniciar o seminário. Falando antes também, gente, se o grupo for o primeiro a apresentar e o professor for a primeira aula, o bom é que vocês cheguem cedo, treinem, que nem sempre eu faço com a Jacilene, já deixem um data show, os materiais didáticos, data show, notebook, se for usar som, áudio, peça a caixa amplificada, coloque no ponto, para quando o professor chegar, você já está no ponto, com o jaleco fechado. Uma coisa muito interessante, gente, você não deixa o jaleco aberto, sempre fechem, porque você usar o jaleco é a mesma coisa, se usar aberto é a mesma coisa, então usem fechado, tá? Gente, completando aqui uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, nada de usar aquele jaleco que vocês tiraram de dentro da garrafa. Aquele jaleco todo amassado. Um professor da gente brigou, eu não sei quem foi, não foi comigo nem com ela, mas brigou porque o jaleco tava imundo, parece que era dentro de um copo. Tão amassado que o jaleco já tava. Então é muito importante isso. As pessoas pensam que o professor, eles não olham isso, mas eles olham se tem sujeira no jaleco, se o jaleco está amassado. Então, são coisas simples que vocês deveriam fazer, tá? Que pode ajudar vocês na apresentação. Então, entrando aqui na terceira ou na quarta sugestão? Ai, não sei mais. Mas são várias sugestões para vocês aí. O início, como você vai falar, tem gente que fala assim, lógico, tem que se apresentar, bom dia, se for de manhã, boa noite, eu sou Heloísa, eu vou apresentar agora um seminário para vocês. Gente, olha, cuidado com os vícios de linguagem, cuidado com o que vocês vão falar, porque isso acaba com a pessoa. Você pode ser o mais inteligente, mas se você não tiver postura e não souber falar no início ao fim, você bota para perder muito, porque todo professor tem sua sugestão de avaliação, tá? Então, quando vocês for falar, vocês falam, se apresentam de uma maneira comportamental, tá? Que dê para todos entenderem.
Aí você se apresenta, você fala, vamos falar sobre a introdução de tal assunto, vamos supor, vamos falar sobre a introdução, sobre a leishmaniose tegumentar e a visceral. Aí você fala a introdução, causa, etiologia, sintomas, sinais clínicos, tratamento, entendeu? Aí você fala. Controle epidemiológico também, dependendo de falar de doença. Outra dica. Não estudem no decoreba, porque isso comigo no começo aconteceu muito. Decoreba é a coisa mais fácil de você saber quando uma pessoa está explicando no decoreba, porque você fala de acordo com o que está na literatura, no livro, na internet, tudo, entendeu? Então, vocês procurem a falar de um modo que vocês estejam falando de pessoa para pessoa, mas que não levem a pessoa a entender que vocês estão no decoreba, que isso é muito feio, isso acaba com um acadêmico, acaba com tipo assim, ó, vocês imaginam que vocês estão apresentando um seminário, vocês decoraram, fizeram no decoreba. O que acontece? Surge uma pergunta, no meio do seminário, interrompe e ele faz uma pergunta. Como é que você vai voltar pro assunto e entrar dentro do assunto de novo depois que eles fizeram a pergunta? Fica mais complicado, porque você não sabe o assunto. Aí você só decorou, só decorou. Então não é legal você decorar. Não é legal decorar. Digo e repito, não façam seminário no decoreba. Estudem mesmo pra valer. Estudem, tenha na ponta da língua aquele assunto, saiba tudo sobre o assunto, porque surgem perguntas, surgem dúvidas. E é interessante que você saiba responder essas perguntas e essas dúvidas. Porque isso, na minha opinião, conta muito pro professor. Que os alunos também perguntam, viu, gente? Não é só o professor que pergunta, não. Os alunos também perguntam, querem saber. Às vezes os alunos têm medo de perguntar. Por quê? Porque os outros... o grupo pode ficar com raiva porque a gente vai fazer pergunta, mas a gente vai ficar naquela dúvida? Não, de forma alguma. Você tem que tirar a dúvida dos seus colegas também. Nos nossos seminários, quando a gente faz, a gente deixa claro, a gente fala tanto na frente do professor, como quando o professor não está, que quem quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, que pergunte, porque se a gente souber, a gente vai responder, se a gente não souber, a gente vai pesquisar, a gente vai atrás, mas a gente vai dar aquela informação que ele está precisando, que ele está necessitando, que ele está naquela curiosidade, que até mesmo a curiosidade de um podia ser a curiosidade de vários. Que muita gente não quer falar, não quer perguntar, mas eu tenho uma curiosidade, às vezes a mesma curiosidade que eu estou tendo é a curiosidade que outra pessoa está tendo também. Então vocês têm que perguntar sim em seminários. Deixa disso de querer, não vou perguntar porque meu amigo, meu seminário do meu amigo, não sei o que. Não, pergunta em seminário. O correto é vocês perguntar e você está esperando por perguntas também. Porque o seminário ele não serve só para o professor dar nota para vocês. O seminário ele serve para você ensinar aquele assunto ali, você vai passar o assunto que pode ser útil na vida profissional daquela pessoa que está assistindo. Tanto na vida útil dele, como na sua vida profissional também vai precisar bastante. E na nossa área, que eu sei que não são só os estudantes de enfermagem que estão assistindo esse vídeo, mas na enfermagem a gente vai usar muito da palavra. Quem está vendo quem é da enfermagem sabe disso. Que a gente vai precisar dar palestras, a gente vai precisar ensinar, a gente vai precisar educar. Então, para isso, os seminários eles servem de treinamentos. Esses treinamentos que a gente faz em sala de aula, de como se portar, de falar em público, de ensinar as pessoas, porque a gente vai trabalhar com educação, que seria a educação preventiva. Como é que a gente previne? A gente da enfermagem previne doenças. É com a educação, na base da educação, na base de ensinar como se deve fazer as coisas, como funcionam as coisas. E outra sugestão é sobre os slides, Os slides. Erros de português, gente, minha nossa. Tratem de reparar os erros de português antes de apresentar. Uma coisa muito interessante que vocês poderiam fazer, mostrar os slides antes de se apresentar para o professor, para a professora, para
eles verem, pelo menos superficialmente, entendeu, todo o conteúdo, porque aí eles vão ver, ó, esse aqui não tem nada a ver, ó, tá faltando isso, é muito bom, vocês poderiam complementar isso aqui, muito interessante, isso aqui, bota um vídeo, peguem vídeos e muitas imagens, porque slides sem imagens se torna muito cansativo. Eu tenho certeza que ninguém gosta de fazer os outros dormir na cadeira, mas com certeza existem muitos seminários assim, principalmente temas intensos demais, temas que não são bons e tal. Então procure levar imagens ilustrativas, vídeos, para que fique melhor até o entendimento, tá? Então a questão que eu falei dos erros de português, repare os erros de português, sobre o design dos slides, até comigo aconteceu, eu vim inventar empiriquitar os slides, tá? E acabei que levando a bronca da minha professora. Então as cores também é muito importante. Coloque um fundo branco. Letra preta, né? Fundo branco. Isso. Se tiver dúvida, coloque assim. Mas é interessante que não coloque cores assim que choquem muito, por exemplo, vermelho no preto. Não façam isso, porque não vai ficar legal a visualização, sem contar que dói muito a vista quando a pessoa está olhando. Amarelo no preto, vermelho no preto. Gente, não coloquem plano de fundo preto, pelo amor de Deus, não coloquem plano de fundo. Falou rápido, acabei enrolando. Coloque o plano de fundo branco, a letra preta, ou uma letra bem fraquinha, que as pessoas vejam aquela imagem suave, tá? Isso é muito importante. E acho que acabou as sugestões. Tem, assim, gente, a gente for falar de seminário aqui, realmente tem muita coisa sobre seminários para falar. Então, se surgir qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar deixando aqui suas dúvidas e suas perguntas. Eu vou falar também uma coisa muito interessante, muito importante, é o tom de voz. Tá, verdade. Que a gente já ia esquecendo, né, Heloísa? O tom de voz também é muito importante, porque o tom de voz, gente, tem alunos que falam desse jeito e eu não escuto. Então, por exemplo, alguém escutou aquilo que eu tô falando, não escuta. Mas então, também não pode gritar, que ninguém é surdo. Falar pra fora, falar com um tom de voz bom. E não é gritar, lógico que não é gritar. Mas que seja um pouco alto, por quê? Porque se for uma turma lotada, se tiver muita gente, eu tô surda. Se tiver muita gente, as pessoas precisam escutar o que você está falando. E o tom de voz, ele impõe, faz você se impor diante dos outros, o tom de voz que você usa. Ele passa segurança no tom de voz que você fala. Se você fala muito baixinho, muito pra dentro pra você não está passando segurança. Se você não está passando segurança do assunto, quem vai prestar atenção em você? Ninguém vai prestar atenção. Não tá nem falando direito. Não tá nem falando pra escutar direito, não vai saber de nada. Ninguém vai passar confiança. Então o tom de voz também é muito importante na hora de apresentar seminário. Detalhe, alunos têm dificuldades na leitura de seminário porque ficam nervosos. Você tá nervoso, você vai ler um seminário. Gente, se você é nervoso, se você não consegue ler em público, tente não ler o slide. Fale o que você entendeu e pronto, você coloca lá a lauda e fale o que você entendeu, só dá a sua explicação e pronto, e passa logo. Não leia, porque o pior não é nem você não saber explicar, e se você ler errado, gaguejar, isso daí é a morte para principalmente alunos do quinto período, se fosse a gente no caso, tá? Então, isso daí é totalmente uma vergonha, meu Deus do céu. Como, né, Heloísa? A gente nunca vê isso, né? A gente nunca passou por isso, tá, gente? A gente tá dando dicas aqui porque a gente já passou por muita coisa, convivência. Pois a gente, mais uma coisa, assim, questão de falar compassadamente. Não falar muito rápido, tá? Não falar muito rápido. Ninguém entende. Mesmo você falando alto, mas falando rápido é a mesma coisa. Verdade. Tá? Fala compassadamente, postura. Vou dizer aqui. Tem pessoas que não sabem de nada do assunto, mas tem tanta postura que ainda saiu elogiada do professor. Acredita? É só ter postura, é o segredo. Outra coisa importante, Heloísa, outra coisa muito importante, gente, quando a gente vai apresentar o seminário, eu esqueci.
É o quê? Postura de ficar em pé. Quer dizer, a postura em pé. Uma coisa. Colocar as mãos no bolso do jaleco. Isso todo mundo já sabe que é um disfarce nervosismo. Pelo amor de Deus. Ainda mais que é quentinho, aí as mãos da gente ficam gelada, a gente coloca dentro do bolso pra ficar quentinho e você fica... Caneta. Gente, quando você tiver escrevendo não, apresentando, não fica com aquelas canetas assim não, porque o nervoso você começar. Se você estiver nervoso, você não use, porque se você começa, usar a lanterna vezes vai ficar tremendo. Pois é. Outra coisa que eu ia falar, gente, que eu esqueci, né? Lembrei. Outra coisa que eu ia dizer também. Não olhe para o professor diretamente quando você estiver apresentando o seminário. Quando você estiver apresentando o seminário, olhe para os alunos, para todos os alunos. Você vai passar uma vista para um lado, passar uma vista para o outro, porque o professor ele não quer a aula dada para ele, mas a aula ele observa como se ele fosse um dos alunos. Então olhe para todos os alunos. Isso também é importante. Dica da professora Leitiane Martins. Tô levando pra vida, tá? Aconteceu com ela. Ela pensava que a última que estava na classe era a professora. Aí ficava olhando pra professora, a professora pegou o quê? Tirou ponto dela porque ela só ficava olhando pra professora. Quando a gente tá apresentando seminário, a gente tá no lugar do professor. A gente, é o momento que a gente se torna o professor, que a gente troca de lugar com o professor. O professor é aluno, nós é professor. Entendeu? Então vocês poderiam tirar da postura do professor na frente e não fazer igual, porque eu não sei todos os professores, mas fazer a semelhança, tá? Porque eu sei que todo professor tem postura, lógico. Então a gente poderia tirar dele pra ser na frente, que é muito importante também. Se colocar na frente, se colocar como professor, fazer de conta que você é o professor, porque na verdade o que a gente está sendo, quando a gente está na frente do seminário, a gente está sendo o quê? Está sendo docente, a gente está passando alguma coisa adiante, a gente está lhe dando aula no lugar do professor, então a gente tem que se comportar de forma como tal, né? Como se realmente a gente fosse o professor e se impor diante dos outros alunos. E a última sugestão, que a gente já está bem no fim do seminário, que quando encerra, geralmente tem seminários que tem as perguntas no final, as perguntas, principalmente quando é seminário que só um apresenta, que vai ser no nosso caso na quarta-feira, a gente vai apresentar sobre a leishmaniose tegumentar visceral. São 3, mas só uma é sorteio, só uma vai apresentar. Aí com certeza as outras duas demais que vão ficar, ou de ouvinte, os demais vão fazer perguntas para elas, tá? Então eu aconselho, se você não souber, não responda, porque tem muita gente que responde uma pergunta sem sentido, tá? Só para dizer que está por dentro do assunto. Então se você não sabe, fala, professora, eu não sei. E você vai me explicar que eu também não sei, que é muito mais bonito, tá? Então, gente, eu espero que essas sugestões que a gente deu tenham servido, né? Tenha servido, que tenha, às vezes, tenha aberto os de vocês, tivesse tirado algumas dúvidas a respeito do seminário. E também a gente deixa aberto as sugestões e dicas também, que vocês tenham outras dicas diferentes, que quiser também deixar pra gente, a gente está aqui para receber essas suas dicas que vocês tiverem diferentes, críticas, o que for, a gente está aqui com a cara e a coragem. A gente só está falando nossas experiências que a gente teve desde a gente já teve até agora. Experiências do primeiro período até agora no quinto, que não foi pouca coisa, né, gente? Foi muita coisa até agora. Passamos por vários e vários seminários. Então, cada seminário que a gente apresentou foi um aprendizado pra gente. A gente sempre aprende. A gente sempre aprende, quando a gente cai também em outros grupos diferentes, a gente sempre aprende com as pessoas. Então é muito bom, o seminário é bom, o seminário não é ruim. Seminário, se você tirar a capa, aquela máscara de monstro que as pessoas colocam em seminário, a gente tem que ficar aberto, de mente aberta para a hora de apresentar o seminário, porque você já bota aquela mente, meu Deus do céu, eu estou sendo avaliado. Faça de conta que você está apresentando um seminário, que você está ensinando uma coisa com um amigo seu, com um colega seu que está lhe perguntando, lhe fazendo uma pergunta. Se você for natural, fale normalmente como você fala. Se
você for natural, você vai sim se sair bem no seminário. Não tenha dúvida disso. Não precisa daquele nervosismo todo. Se você tem uma dificuldade maior do que as outras pessoas, que você vê, não estou conseguindo, está travando todas as vezes, já fiz de tudo, procure ajuda psicológica, tem um psicólogo que pode ajudar. Toda faculdade tem um psicopedagogo, então procure, que vai servir muito para vocês. Ou dou um exemplo aqui do que eu fazia, entendeu? No começo, para me poder sair desse tabu. Era quando eu ia apresentar um seminário, o que eu fazia? Eu colocava um espelho na minha frente e me auto-apresentava, entendeu? Pra mim mesma. Tava apresentava o seminário todinho, eu via como é que eu ia falar na frente e tal. Isso dava certo. Ou o exemplo do espelho, ou eu chamava minha mãe, acho que por eu tanto chamar minha mãe, a mãe acabou não gostando mais. Eu chamava a mãe e apresentava pra minha mãe, apresentava como se eu estivesse apresentando pra todo mundo, falava. A minha mãe gostava, entendeu? Porque ela dizia que eu era muito inteligente. Ela fala, nossa, você tá sabendo de tudo, né? Nossa, não sei o quê. E eu, olha mãe, tá estudando, tá nadinha, só deu uma lida assim, mas sempre a gente aprende. Pois, gente, eu espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo, que eu não sei nem quantos minutos é, acho que demorou vai demais. Tá, e a gente fez isso daí mais para um aquecimento, tá? Só que o nosso mesmo, a nossa videoaula, que a gente vai fazer no slide, tal, bonitinho, cheirosinho. A gente tá chegando, viu, gente? Na martiga, nada tão extenso. A gente vai colocar depois, eu não sei que dia que a gente vai fazer, né? Mas a gente tem prova, semana a gente tem prova, seminário, falei pra vocês. Então, a gente vai fazer. Não esqueçam, introdução à anatomia é a primeira videoaula que a gente vai fazer, tá? Então eu vou divulgar no meu Facebook o link do canal do YouTube e vocês visualizam lá. Então tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Tchau.